Se você for mais pessimista, você enxergará esse copo meio vazio. Se você for mais otimista, você enxergará esse copo meio cheio. É muito comum você assistir uma palestra motivacional, cursos motivacionais e as pessoas compartilharem essa ideia, esse doxa, essa opinião no senso comum de acreditar que sim, se você mostrar um copo com uma altura, um nível, na metade do copo com água e a pessoa olhar e observar, nossa, mas esse copo parece estar meio vazio, ou nossa, esse copo parece estar meio cheio, ou seja, o contexto visual que a pessoa está enxergando, as pessoas pensando assim acreditam que isso determinará a sua personalidade em como ela enxerga o contexto. Aí você pode compartilhar comigo aí nos comentários. Mas, Matheus, isso é só um exemplo, uma maneira, no sentido figurado, né, de como representar isso, essa ideia de o pessimista e o otimista. Mas a minha função como professor e neurocientista é compartilhar com vocês de que essa visão é errônea. Existem outros fundamentos, detalhes que vão construindo, modulando a maneira como o cérebro humano, o seu cérebro, vai perceber o contexto. Como somos seres sociais e contextuais, cada detalhe que foi formado devido à construção de relação que você teve lá na sua infância, desde o momento que você estava lá na barriguinha da sua mãe, e aí você veio ao mundo, nasceu, se relacionou com seu pai, com a sua mãe, ou com as pessoas que cuidavam de você, com as criancinhas, com seus amiguinhos, na sua vizinhança, na escola, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, aí no pré-vestibular, na sua faculdade, na sua formação, e hoje, você me ouvindo e me assistindo, você vai perceber, ter uma ideia do que é ser uma pessoa pessimista, do que é ser uma pessoa resiliente, dependendo do contexto. É um assunto complexo, mas é um assunto fascinante, é um assunto encantador. É claro, se você quiser entender mais isso de maneira aprofundada, como o cérebro cria essa percepção, como os estados de estresse, os níveis de estresse, os tipos de estresse modulam a construção de percepção que você pode ter nos momentos difíceis, na sua tolerância a frustrações, vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo que você está assistindo agora, um link de um curso gravado, um curso meu, um mini curso sobre a neurociência da resiliência e do otimismo. Se você clicar nesse link, você será direcionado para uma página e lá apresento os tópicos, os conteúdos, as aulas em que eu abordo, o tipo de artigo que eu compartilho com vocês e, é claro, não só a teoria, a ciência em si, mas também a prática. Legal? Agora, para esse vídeo aqui que você está assistindo no YouTube, não sei de onde você veio, compartilharei artigos, alguns estudos, principalmente 2 pesquisadores que influenciaram a maneira de como nós hoje, cientistas, sejam psicólogos, psiquiatras, biólogos, neurocientistas, enxergam a construção, como a percepção é modulada no cérebro humano de maneira subjetiva e, assim, como o indivíduo está enfrentando ou enfrentará os momentos difíceis, seja um rompimento de um casamento, de um namoro, seja o luto, seja a perda de um emprego, o que seja, entender os momentos difíceis e como eles podem modular o nosso dia a dia, nossas escolhas e relações e decisões é fundamental para melhorarmos, construirmos uma melhor casca de resiliência ou uma melhor perspectiva otimista. Porque é ilusão acreditar que a vida não surpreenderá você com momentos difíceis, tristes, desafiadores, pois esses momentos fazem parte das nossas vidas. É claro, não só na ciência, se buscarmos, por exemplo, em escolas filosóficas, eu gosto muito da escola estoica. No caso, essa citação de Sêneca, viver significa lutar. A cada dia você enfrentará pessoas que confrontarão as suas ideias. Pessoas que levarão o que você pensa no sentido negativo, uma inclinação negativa em relação a possíveis frustrações, arrependimentos, dores.
por mais que você lute por algo, estude, se prepara para enfrentar aquela situação, com certeza o contexto, ou seja, o que é externo e que não está ao seu controle, poderá ir contra você. E aí você tendo artifícios, habilidades, skills, estratégias cognitivas e emocionais para lidar com essas situações, poderá mudar as consequências em relação às suas atitudes. E não tem como não falarmos de momentos desafiadores, falarmos de resiliência, sem antes buscarmos lá quando éramos crianças, na infância, na adolescência. Porque é desde lá que vamos modulando, construindo a nossa percepção em relação a esses momentos desafiadores. E aí não tem como não citar o trabalho de Norman Gramsci ou da grande pesquisadora Amy Warner. Dois grandes pesquisadores que buscaram entender o desenvolvimento na infância, no trauma, nas frustrações, nos abusos e como esses fenômenos refletiram na construção da resiliência de crianças. E é claro, quando eles se tornaram adultos, como eles responderam a esses momentos estressantes, sejam fatores culturais, socioculturais, psicológicos, econômicos. É importante, se você é um entusiasta no assunto, se você é um psicólogo, se você é um psiquiatra, se você é um profissional da área de saúde, trabalha com isso, com pessoas, ou seja, qualquer tipo de profissão que trabalhe com pessoas, todas, você precisa entender a ciência por trás dos trabalhos desses dois seres humanos. São fantásticos os trabalhos e os artigos. Qualquer que seja a referência que você vai buscar de entender, seja de maneira comportamental, biológica, fisiológica do cérebro humano, você encontrará o trabalho desses dois seres humanos. Vamos começar aqui por Gramsci. Passou grande parte da sua vida acadêmica estudando a esquizofrenia. E alguns pontos na sua pesquisa que eu vou apresentar aqui, ele teve inquietações. E essas inquietações refletiram em como ele concluiu ou teve suas conclusões em relação ao desenvolvimento da resiliência, que é complexo. Ele se interessava, por exemplo, pela relação e comparação, olha que interessante, de como dois grupos de pessoas com esquizofrenia poderiam ser tão diferentes, passar por problemas diferentes e quais detalhes promoviam essas diferenças. Por que, Mateus? Você irá entender. Além disso, sabendo desses fatores, a inquietação era como algumas pessoas desses grupos não necessitavam de medicamentos para promover uma melhora na saúde. E assim viviam normalmente, enquanto outras pessoas de outros grupos possuíam procedimentos mais delicados e intensos ao longo de suas vidas. Normalmente eu não compartilho, não produzo vídeos dessa maneira, como slide em aula, em aula gravada, vamos dizer assim. Então deixa aqui um feedback, o que você acha desse tipo de aula, de tipo de vídeo. Normalmente eu faço apenas o celular comigo, no meu rosto, eu articulando, mas tentei mudar para essa ideia de trazer alguns textos, para que você possa anotar e estudar, ter um conhecimento mais aprofundado e confiável em relação ao que eu digo com vocês. Deixa aqui nos comentários, Matheus, ficou legal, gostei, eu posso anotar, parar o vídeo, copiar o que você escreveu. Eu quero saber o seu feedback, legal? Possuindo essas inquietações como base, Gramsci se interessou em como estímulos estressores podem resultar em psicopatologias. Como a soma de fatores de risco, mas a resiliência, no caso aqui as estratégias de enfrentamento, ao longo da vida do indivíduo, pode afetar a vulnerabilidade às doenças mentais e comportamentais. Você começa a perceber que não é tão simples como você falar para o seu amigo ou para a pessoa que trabalha com você, você precisa ser resiliente. Mas você não sabe o que já aconteceu com esse indivíduo. Quais foram as relações e como ele reagiu a essas reações, esses comportamentos lá no passado. Nesse sentido, Gramsci foi pioneiro nos estudos com crianças.
para assim identificar aquelas que se tornariam mais resilientes diante do estresse, enquanto outras poderiam desenvolver algum problema. Mantendo esse foco, a soma das abordagens clínicas mais os estudos sobre o desenvolvimento possibilitou o nascimento da psicopatologia do desenvolvimento. Olha que interessante, é importante reconhecer essas ideias e como elas refletirão em um comportamento na fase adulta. Assim, seus estudos tiveram um maior interesse no entendimento de como as relações entre predisposições genéticas influenciariam as percepções aos eventos estressantes da vida e no desenvolvimento de transtornos mentais e psicopatologias. Muito interessante. Em seus estudos, ele destacava alguns moderadores, e aqui eu quero que você preste atenção, essenciais para a construção desses fenômenos. Esses moderadores seriam inteligência, competência, relações sociais, personalidade, direcionamento da atenção e outros. Veja a quantidade de fatores moderadores que vão modulando a maneira como o indivíduo, desde criancinha, lá na sua infância, foi se relacionando, foi tendo seus hábitos sociais, decisórios sociais e exposição à vulnerabilidade a determinados contextos estressantes. Não é simples. A construção é complexa. E quanto mais cedo você que está assistindo, e até agradeço o interesse em entender isso, quanto mais cedo você entender, será melhor você possibilitar a criatividade na articulação das suas respostas aos momentos difíceis, pois eles irão acontecer. E é claro, preciso citar um trabalho muito famoso dele em relação a como ele chegou a essas conclusões. Em seu principal trabalho, o Project Competence Longitudinal Study, Garmsey destacou alguns achados. O desenvolvimento da competência do indivíduo possui diversas dimensões. Essas dimensões variam ao longo do tempo e poderiam prever o sucesso na vida adulta. Olha que interessante. Aquelas crianças que possuíam uma maior competência nos domínios cognitivos, sociais e escolar possuem uma menor chance de obter resultados negativos na vida adulta. E o mais interessante é que, também, aquelas crianças que enfrentavam adversidades na infância, olha que interessante, mas possuíam as competências destacadas por Garmsey, tendiam a se parecer muito mais com as outras crianças que não enfrentavam muitas adversidades na infância. Ou seja, os indivíduos lá na infância podem sim ter momentos frustrantes, podem sim ter momentos desafiadores, mas possuindo algumas competências como inteligência relacional, esse poder de se relacionar com outras pessoas, ou articular uma certa autonomia, ela pode sim desenvolver uma melhor resiliência na fase adulta. Então não temos a possibilidade, ou às vezes podemos até falar, que todos os seres humanos são resilientes. Pode até ser. Agora, como os indivíduos reagirão aos momentos, aí sim você entenderá o que é ser ou não resiliente. Porque não é você falar, eu sou uma pessoa resiliente. É você estar sendo resiliente e nos momentos frustrantes, desafiadores, tristes. Porque não existe modulação de resiliência no conforto. É gostosinho você estar aí assistindo, entendendo, nossa, eu preciso ser resiliente. Mas você só saberá quando você passar por isso. Essas adversidades destacadas por Garmsey podem acontecer de inúmeras formas, como, preste atenção,
baixo nível econômico, condições domésticas desafiadoras, pais ou cuidadores, caso a criança, o indivíduo não tenha pais, os cuidadores dessa criança com problemas psicológicos, exposição à violência ou maus tratos nos primeiros anos de vida, a convivência da criança com uma relação turbulenta entre os pais ou um divórcio problemático, vivenciar ou experimentar um encontro violentamente traumático, como, por exemplo, um acidente. Veja quantos são os fatores de adversidades que vão modulando como o indivíduo criará o senso de resiliência, o senso de autonomia para responder aos momentos desafiadores. Se você já passou por algum desses e se sentir à vontade em compartilhar, por favor, deixe aqui nos comentários. Pode ser que alguma pessoa que esteja depois assistindo esse vídeo e ao ler o seu comentário se envolverá, irá sentir uma certa identificação com o que você compartilhou. Porque esse é o propósito, por exemplo, de canais de vídeos no YouTube, vídeos educativos. Compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas. Não só ter a teoria, mas também ter a aplicabilidade. É o que eu sempre digo, conhecimento sem ação é em vão. O esforço que você vai exercer para colocar em prática é o que fará a diferença nas suas relações, nas suas decisões, no seu dia a dia. E aí, temos depois os trabalhos de Amy Werner. Seguindo interesses similares com os de Garmsey, eu coloquei aqui seguindo interessantes similares, mas são interesses. O professor ali errou um pouquinho na falta de atenção. Por mais que você revise, em alguns momentos você pode errar. Amy Werner, em 1989, publicou um famoso estudo longitudinal de 32 anos, onde ela acompanhou mais de 690 crianças. Olha a quantidade de crianças que ela acompanhou e pela extensão de tempo que ela acompanhou. É claro que ela teve conclusões interessantíssimas em relação a esses estudos e eu compartilharei com vocês. Desde o nascimento até a terceira década de vida, Werner monitorou detalhes específicos que envolviam qualquer exposição ao estresse, como, por exemplo, pobreza, problemas na família, estresse materno no útero, olha que interessante, entre outros. De todos os grupos de crianças que Werner acompanhou, 2/3 das crianças eram consideradas de origens estáveis, felizes e bem-sucedidas. Mas 1/3 das crianças foi qualificado como grupo de risco. E quais foram os reflexos desse grupo de risco em relação à sua percepção, a autoavaliação para os momentos difíceis, no desenvolvimento dessa resiliência a partir de alguns traumas? Seguindo os mesmos resultados de Garmsey, Werner descobriu que nem todas as crianças do grupo de risco reagiam ao estresse da mesma maneira. Olha, começou a chamar a atenção. Dentro do grupo de risco, 2/3 das crianças desenvolveram graves problemas de comportamento e de aprendizagem ao chegarem aos 10 anos. O link para os trabalhos de onde eu tirei e compartilho com vocês essas conclusões deixarei embaixo na descrição do vídeo. Legal? Se não eram problemas envolvendo comportamento ou aprendizagem, elas desenvolviam problemas relacionados à saúde mental ou gravidez na adolescência. Olha que grave. Entretanto, e aí que começa a chamar a atenção, 1/3 do grupo de risco conseguiu se transformar em jovens adultos confiantes, atenciosos e competentes. Os sucessos alcançados por eles eram no campo social, nas relações, como eu já relatei para vocês, acadêmico ou doméstico, com relações familiares. E sempre mostravam disposição
para aproveitar as oportunidades que surgiam. E isso é o que mais intriga os pesquisadores sobre a resiliência, os psicólogos, os psiquiatras. Como duas crianças, por exemplo, ou indivíduos, na escola, eu trabalho com educação também, mas como duas crianças recebendo, sofrendo, por exemplo, bullying, reagem de maneira distinta. Uma pode usar aquele processo de bullying que está sofrendo como estímulo, motivação para buscar melhorar algo nele, que seja questão estética ou comportamental. Eu digo estética porque quando eu era criança, eu era uma criança gordinha, muito acima do peso. E eu sofri bullying. As pessoas, as crianças, é claro, em relação à maturidade, as crianças usam isso como brincadeira. Mas essa brincadeira é um tipo de brincadeira ofensiva. Me magoava? Muito. Mas eu usei esses estímulos para buscar uma qualidade de vida mais saudável. Ou seja, comecei a praticar esportes, correr, e hoje é a minha paixão, correr, academia, crossfit. Agora, conheço pessoas que também sofreram bullying em relação a isso e se inclinaram a buscar uma desmotivação, tristeza constante, algum tipo de transtorno mental, depressão. Como isso acontece? Qual é a criação dessa perspectiva ao redor desse indivíduo, dessa criança? E como isso refletirá no trabalho? Se você já passou por algo similar, já pensou sobre isso, deixa aqui o seu comentário. Vou adorar lê-lo, ler e compartilhar a minha opinião sobre. Quem sabe nós também não ajudamos outras pessoas. Da mesma maneira que Garmsey teve suas inquietações, Warner também teve a preocupação de alguns questionamentos como, por exemplo, quais fatores poderiam tornar algumas crianças mais resilientes do que outras. Foi o que eu acabei de compartilhar com vocês. Como ela conseguiu muitas informações durante essas 3 décadas e inúmeros testes, ela possuía uma imensa quantidade de dados. Assim, ela destacou alguns aspectos que previam o desenvolvimento da resiliência. Olha que interessante. Um dos elementos destacados por Warner, e que também é bem interessante, tinha a ver com a sorte. Para a pesquisadora, a criança resiliente, caso tivesse essa sorte, vamos dizer assim, aí você vai entender o porquê sorte, teria um processo, um vínculo de criação muito forte com o cuidador, ou seu pai ou sua mãe. Aqui, no caso, essa sorte é independente no sentido de que, olhando para o passado, a criação dos pais e das mães, do papai e da mamãe daquela criança, isso refletirá em como o pai e a mãe enxergam a relação com o filho, a educação, o vocábulo, o direcionamento de atividades, de responsabilidade, de autonomia. Isso que ela considera como sorte, porque quando ela iniciou as suas pesquisas, ela não teve uma aproximação com a infância daqueles pais, daquelas mães. Por isso ela considera isso como um fator sorte, que com certeza você deve conhecer algum familiar ou alguém muito próximo, que você reparando o tratamento dele com os filhos ou as filhas, você perceberá, nossa, olha o jeito que ele trata ela, olha o jeito que ele trata ele, o filho, a filha. É lamentável em muitos momentos. E isso é essencial, por quê? Esse conjunto psicológico que a criança desenvolvia ao longo de sua criação, ou seja, a maneira como a criança se envolvia com o meio em que vivia, esse conjunto de habilidades de autonomia, de sorte que os pais e as mães foram distribuindo ou oferecendo, guiando as suas crianças, conduzia à produção desses recursos psicológicos, cognitivos e emocionais em como a criança iria reagir nesses momentos. Assim, desde cedo, a criança resiliente tinha a tendência de conhecer, esse é o ponto crucial, e construir o mundo em seus próprios termos. Mateus, como assim? Veja, o significado de construir o mundo com os próprios termos é que elas possuíam um comportamento mais independente e autônomo. Assim, as crianças tinham uma forte inclinação em buscar novas experiências e conduzir uma determinada orientação social positiva, ou seja, um apoio social mais construtivo. Mesmo elas passando por situações de ofensas, tristes, lamentáveis ou de vulnerabilidade,
elas buscavam um apoio social. E esse é um dos grandes fatores para o desenvolvimento de uma resiliência e uma visão, uma perspectiva otimista em relação aos desafios da vida. Nesse sentido, o que mais chamava a atenção de Warner, como ela mesma descreveu em suas pesquisas, era que essas crianças não tinham algum talento especial, sobrenatural, mas apenas sabiam usar as suas habilidades nos momentos difíceis. Olha, em alguns momentos você pode enxergar ou encontrar pessoas dizendo: mas você nasceu com essa habilidade de resiliência, de superar os desafios. Existem aspectos biológicos? Existem. Eu vou mostrar um artigo científico aqui que identificou na neurobiologia do estresse e da resiliência que, claro, aspectos biológicos genéticos influenciam, mas não é 100%. O ambiente, o contexto influencia também muito em como você vai modelar essa construção da resiliência e otimismo. Olha que bonitinho a criança pensando. Como uma das grandes conclusões, as crianças consideradas resilientes são aquelas que, segundo a perspectiva dos psicólogos, possuem o locus de controle interno, isto é, a tendência de acreditar que elas mesmas, e não o destino e as circunstâncias, modulam suas reações e seus próprios comportamentos. Isso é um sinal de maturidade emocional gigantesco. Assim, pessoas resilientes tendem, desde pequenas, ao comportamento de orquestrarem seus próprios destinos e responsabilidades. E aqui entramos no locus de controle, que não tem como não citar o Criador, o que buscou entender, através de seus estudos sobre personalidade, como cada indivíduo desenvolve isso. É claro, como o próprio Julian Rotter compartilha em seus estudos, o locus de controle é como se fosse um espectro, o locus de controle interno e externo. Nós flutuamos dentro desse locus, dependendo da situação, do contexto. Mas o que seria esse locus de controle, vamos dizer assim, trabalhado fortemente por esse grande psicólogo, considerado aí um dos mais importantes psicólogos do século XX, Julian Rotter? É o grau em que as pessoas acreditam possuir sobre os resultados dos eventos que ocorrem em suas vidas mediante as consequências de seus comportamentos. Olha que forte isso. É o grau que você percebe, o grau de controle que você percebe possuir na sua vida mediante aos resultados dos eventos que ocorrem em seus comportamentos. Ou seja, você tem um comportamento, você terá consequências e essas consequências resultarão em possíveis frustrações ou alegrias. E qual é o grau de controle que você enxerga em relação a isso? E aí temos o locus de controle interno. Temos o externo também. Eu trabalho isso de maneira mais aprofundada nesse curso, que o link está aqui abaixo, Neurociência da Resiliência e Otimismo. Se você tiver interesse, é só clicar no link. O locus de controle interno seria pessoas que possuem uma disposição maior em atribuir os seus erros, fracassos, problemas ou também os elogios, sucessos e conquistas como resultados dos seus próprios comportamentos e escolhas. Isto é, possuem a crença de que podem controlar a vida, a sua própria vida, meus pensamentos, meus comportamentos, os meus problemas. E eu digo que, segundo Rotter, nós flutuamos nisso, porque, é claro, em alguns momentos na sua vida, dependendo aí o direcionamento à área pessoal, profissional, familiar, romântica, financeira, em alguns momentos você sentirá uma certa ausência de controle. Porque nem tudo na sua vida está ao seu controle. E reconhecer isso fornecerá estratégias cognitivas, emocionais e comportamentais para você saber lidar com essas situações. Pensando assim, Warner fez uma observação importante em relação à resiliência. Ao longo do tempo, ela afirma que a resiliência
de uma pessoa pode ser modulada. Olha que interessante. No caso de seus estudos, algumas crianças tiveram a infelicidade de experimentar inúmeros fortes estressores em pontos vulneráveis. Consequentemente, tiveram uma resiliência limitada. As pessoas muitas vezes têm uma perspectiva de que você pode desenvolver a todo momento uma resiliência. E isso é muito difícil, porque não sabemos o que a pessoa vivenciou ao longo da sua vida. Ao longo de sua relação, seja num casamento, seja num namoro, em uma amizade. Nesse sentido, ela gosta de explicar a resiliência como sendo uma equação, olha que legal, uma equação matemática ativa e frequente. Como assim, Matheus? Na atual situação que estou vivendo, o que está pesando mais, os estressores ou minha resiliência? Porque você tem ali os estressores no seu trabalho, você tem ali aquela pessoa contra você, contra as suas ideias, ou algo que te magoou muito. Você vai tendo uma certa casca de resiliência que ela vai se rompendo. Ou seja, vai sobrecarregando a resiliência. Dependendo da situação e das experiências subjetivas do indivíduo, os estressores podem se tornar muito intensos, assim sobrecarregando a resiliência. E ter a humildade emocional avaliativa em reconhecer isso é um grande passo. Buscar ajuda, apoio, compartilhar isso com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa. Muitas vezes, mostrar que você é muito forte pode romper ao máximo a sua resiliência e você não vai aguentar. Quais seriam algumas das conclusões de seus trabalhos? Grande parte das pessoas possui um ponto de ruptura da resiliência. Algumas pessoas aprendem as habilidades da resiliência, mesmo quando não eram resilientes na infância. Isso aqui é um destaque importante. Durante o desenvolvimento do indivíduo, ele pode desenvolver ou não, depende, habilidades da resiliência, mas tudo dependerá da intensidade e frequência das adversidades que a vida poderá apresentar. Pois é muito fácil, você como gestor ou você está liderando uma equipe, e falar, pessoal, precisamos ser mais resilientes nessa fase que estamos vivendo, nessa crise. Agora, nós não sabemos o que cada um dos indivíduos no trabalho, de cada um dos indivíduos na sua família está passando aqui dentro, pois é muito complexo. A saúde mental humana possui, vamos dizer assim, uma certa fragilidade por ser influenciada por inúmeros contextos, inúmeros comportamentos. Agora, como você vai utilizar isso para promover melhores recursos decisórios, aí é com você. Pois eu estou compartilhando informações que a aplicabilidade depende muito do que você já viveu, o que você já vivenciou. E aí você constrói, modula isso de uma maneira mais assertiva para a sua realidade. Não é fácil. Lembre-se, um ponto de vista é a vista de um ponto. Isso vai modular, isso vai mudar. E esse é um artigo de revisão muito legal, muito interessante. Vou trazer algumas rápidas conclusões em relação a isso. Deixarei o link do artigo, onde pesquisadores buscaram entender os fatores biológicos, sociais e culturais, psicológicos, que fazem alguns indivíduos, por exemplo, desenvolverem algum tipo de transtorno psiquiátrico e outros que também vivenciaram momentos traumáticos desenvolverem uma resiliência a momentos estressantes. Isso é algo que instiga os pesquisadores. Inúmeros estudos que avaliaram as primeiras semanas de vida das crianças que sofreram abandono parental e o comportamento abusivo, o que eles encontraram? Menores habilidades de gerenciamento do estresse. Menor independência e níveis mais altos de ansiedade e estresse. Estatisticamente,
quanto mais estressantes ou as experiências adversas ocorrerem na infância, maior o risco de desenvolverem problemas cognitivos, emocionais e psiquiátricos na vida adulta. Mas, novamente, isso nem sempre é o caso, pois a rotina do indivíduo, a maneira como ele expõe a isso, poderá modular aquela resiliência que ele não tinha, mas conquistou na fase adulta. Um fato curioso nesse artigo de revisão é que os próprios pesquisadores afirmaram que a pesquisa em modelos humanos e animais sugere que fatores inesperados, depende da individualidade de cada experiência, podem desempenhar um papel crucial na determinação se uma experiência traumática na primeira infância poderá resultar em vulnerabilidade ao estresse ou resultar na resiliência. Entretanto, segundo os pesquisadores, existem pontos essenciais que resultam em como essas circunstâncias influenciarão a vida do indivíduo. E quais seriam esses dois pontos cruciais que cada vez mais os pesquisadores sobre resiliência concordam em relação a isso? Primeiro, o grau de controle que o indivíduo tem sobre o estressor. Faça essa avaliação com você mesmo do problema que você está passando, no momento difícil que você está passando, não sei, na sua área financeira, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho. Qual é o grau de controle que você tem sobre o estressor? Se é uma pessoa, se é um contexto, se é um objeto. Qual o grau de controle? O outro ponto, a possibilidade de mudar a situação. Pois às vezes você pode ter compartilhado aí que o seu grau de controle sobre esse indivíduo, sobre essa outra pessoa, sobre a escolha, a decisão dessa outra pessoa é muito baixo, às vezes nulo. Agora, o que você pode fazer para mudar a situação? Se afastar da pessoa? Tomar uma decisão firme, segura em relação a isso? Esses dois pontos aqui são essenciais para como você construirá cada vez mais a sua resiliência, modular a percepção otimista que você pode ter. E aí eu gosto muito dessa frase de Epicteto, que ele diz: pode parecer óbvia, mas quando estamos passando por momentos difíceis, não paramos e pensamos nisso. Veja, se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele, pois ele possui uma solução. Agora, e se ele não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Mas, Mateus, que raciocínio óbvio! Mas, como eu disse, muitas vezes, no momento estressante e desafiador, nós não pensamos nisso. Nossa, Mateus, eu estou cheio de problemas. Tá, mas possui artifícios, estratégias para você resolver? Ah, possui. É que eu tenho insegurança. Ok, mas possui. Às vezes você compartilhar com um amigo, com as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você poderá articular respostas comportamentais para enfrentar esse problema. Muitas vezes é o quê? O medo, a insegurança, o desgaste de ficar pensando nisso. Nossa, mas eu tenho que enfrentar aquela situação. Lembre-se, isso é frase de Facebook, hein? Se você quiser postar depois ou colocar no seu Instagram e me marcar @MateusMilãoOficial, ficarei muito feliz. Veja, muitas pessoas cometem um erro muito forte em relação que ignorar a presença da tristeza não excluirá a existência da tristeza. Vou repetir. Ignorar a presença não excluirá a existência da tristeza. Você pode ignorar o problema que você está passando, aquela pessoa, mas ela está lá, ainda está existindo. Em algum momento você terá que enfrentar. E é claro, reconhecendo tudo isso, até onde temos o controle sobre as nossas decisões, até onde podemos enfrentar ou até onde podemos ser vulneráveis, e buscando na filosofia, como já disse, da escola estoica, não tem como não citar Nietzsche, que é essa filosofia de vida, esse termo amor fati.
Se você já conhece, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você acha sobre essa filosofia. O que seria amor fati? Vem do latim, amor ao destino. Aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Você busca um olhar retrospectivo em relação a um trauma que já aconteceu e usa esse olhar retrospectivo com uma certa maturidade em aprender, reconhecer o que você pode melhorar em relação àquilo. Não é ter uma visão positiva. Enxergue positivo. Às vezes você perdeu um ente querido e a pessoa quer que você enxergue positivo em um velório. Isso não acontece. É doloroso, é amargo ter a perda de alguém. Agora você pode ter uma visão construtiva. Eu gosto de usar esse termo, uma visão construtiva em relação àquele momento difícil, desafiador. Por exemplo, você tentar buscar lembranças boas ou correções que aquela pessoa fez com você para você ser um ser humano melhor. Olha que interessante. E é claro, continuando com o estoicismo, não só ciência, mas também da filosofia, que é a mãe de todas as ciências, admiro muito esse exercício estoico chamado Premeditatio Malorum. Você também conhecia? É sensacional. Aqui eu coloquei a imagem Imperador Marco Aurélio. A premeditação dos males e problemas que possam estar por vir. É o exercício de imaginar coisas que podem dar errado ou serem tiradas de nós. Isso nos ajuda a nos preparar para os contratempos inevitáveis da vida. Por quê? Nem sempre conseguimos o que é nosso por direito, mesmo que tenhamos conquistado. Mas aí, faça uma observação importante. Você precisa reconhecer e ter um certo autoconhecimento até que ponto isso pode refletir nas suas decisões, no caso, por exemplo, de estados de ansiedade. Se você for uma pessoa muito ansiosa e praticar isso, possivelmente você terá resultados mais drásticos, e aí eu já não recomendo. Agora, quando você tem uma certa autoavaliação, um autoconhecimento intenso, aí sim eu recomendo, porque você vai antecipar. Esse é o problema, você poderá antecipar problemas e intensificar esses problemas. Agora, se você tem um bom autoconhecimento, você pode antecipar esses possíveis problemas, mas você irá articular estratégias para resolvê-los caso eles surjam. Isso é importante. Nesse sentido, o entendimento da resiliência representa um grande desafio para os psicólogos, pois mesmo existindo questionários avaliativos para tentar entender sua personalidade e comportamento, ou você dizendo que pode ser ou não resiliente, a maneira como a resiliência se desenvolve dependerá muito de como a sua vida se desenrola. Olha que importante e que forte entender isso. Pois, por exemplo, caso você tenha muita sorte e sua vida não apresentar algum grande trauma, você jamais saberá o quanto resiliente você é. São nos momentos tristes, desconfortáveis e estressantes que descobrimos o quanto nós somos resilientes. É forte isso. Porém, entender esses processos, esses fenômenos, fornecerão comportamentos para que você possa lidar com essas situações. Assim, é muito importante tentar manter um otimismo racional. Porém, um otimismo racional é aquele que você consegue identificar que existirão os erros, que existirão esses fatores. Se você será ou não resiliente, se você terá ou não, conforme você vai ter nessa exposição, essa modulação dessa casca da resiliência e a perspectiva otimista. Agora você não pode cometer um erro. Qual seria, Matheus? O viés otimista. E isso é muito comum acontecer em nós seres humanos. Na perspectiva da psicologia e da neurociência, é cada vez mais publicado artigos que demonstram isso. Um grande exemplo, que deixarei o link aqui abaixo desse vídeo, é as pesquisas, os trabalhos da neurocientista cognitiva Telly Sharbat.
Tal Sherrod. Existe uma grande inclinação de acreditarmos que as possibilidades das coisas ruins acontecerem com a gente sejam muito menores do que realmente mostram as estatísticas. Esse é o viés otimista. Inclusive, ela trabalha muito bem no livro dela, Viés Otimista. Para estudar e mostrar esse fenômeno, a neurocientista inglesa Tal Sherrod realizou um experimento pedindo para que as pessoas estimassem a probabilidade de diferentes eventos infelizes acontecerem em suas vidas. Quais eram os tipos de perguntas? Alguns exemplos. Qual é a probabilidade de você sofrer um acidente automobilístico? Qual a probabilidade de morrer antes dos 60 anos? Ou também, qual a probabilidade de desenvolver uma doença degenerativa? Na grande maioria das respostas, as pessoas acreditam que a possibilidade de algo ruim aconteça são muito menores do que mostram os dados científicos. Olha que interessante. Isso significa que, quando estamos avaliando os riscos, olha que importante, hein? Seja na vida pessoal ou profissional, tendemos a nos considerar otimistas e a exceção. Isso é muito comum acontecer quando você está iniciando um relacionamento, um casamento, um negócio, um projeto. Aí você diz, Matheus, mas eu tenho que ter o otimismo para que eu possa construir caminhos melhores, perspectivas melhores em relação à situação que eu estou vivenciando. No caso, enquanto eu gravo essa aula, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, estamos passando por uma pandemia, por um confinamento, um isolamento social. E aí, muitas vezes, nossa percepção em relação ao mundo, no sentido cultural, econômico, financeiro, político, esses fatores, esses fenômenos são abalados. E aí temos que ter, sim, um otimismo racional, realista, no sentido do que pode acontecer e o que podemos fazer. E o mais interessante das análises dos questionários é o que acontece quando nossas crenças entram em contato com os dados reais. Quando descobrimos que os dados da realidade são melhores do que acreditávamos, praticamos um modelo de erro de previsão. Ou seja, é um fenômeno psicológico do nosso cérebro, natural, que modifica nossas crenças e pensamentos de acordo com a diferença entre o que esperamos, o que acreditamos e o que daí recebemos, o que reconhecemos como informação, no caso observamos. Exemplo, quando a pessoa acredita que a probabilidade dela desenvolver um câncer antes dos 60 anos seja de 15%, e aí que vem um ponto interessante, mas lhe dizem que a probabilidade real é muito menor, ela automaticamente ajusta as suas estimativas futuras para valores mais reais. Veja esse efeito. Isso já é um ponto interessante. Agora, mais do que isso, quando descobrimos que os fatos são piores do que acreditávamos, tendemos a realizar um ajuste, novamente, o modelo de erro de previsão, muito menor ou quase nulo. Como se nós somos tão otimistas em relação a algo que consideramos essa informação desses dados estatísticos como, não, isso não vai acontecer comigo. Aí já é um otimismo irrealista. E como esses fatores podem ser explicados de uma maneira neuroanatômica para serem processados e transformados em aspectos psicológicos? Nos momentos que tomamos consciência sobre determinado conhecimento, seja benéfico ou desejável, algo positivo, existe uma maior ativação no giro frontal inferior esquerdo do cérebro. Aqui. E as pesquisas, principalmente pesquisas pioneiras com o grande neurocientista Richard Davidson, demonstrou esses fenômenos de que estados emocionais positivos, se podemos dizer assim, são processados, existe uma maior ativação no hemisfério frontal esquerdo. Já para estados emotivos negativos, temos uma maior ativação no hemisfério direito frontal, nas regiões pré-frontais. E que isso acontece quando, já na percepção de informações não desejáveis ou esperadas, no caso informações negativas sobre o que acreditávamos,
temos uma maior ativação do giro frontal direito. Deixarei o link do artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Para você conferir a análise dos dados e as conclusões. Estou compartilhando algumas aqui com vocês. E o que pode diferenciar para que uma pessoa seja mais otimista e pessimista? Veja que interessante. Existe uma grande semelhança na ativação do giro frontal inferior esquerdo em todos nós, assim que descobrimos que os fatos, os dados, são melhores do que acreditávamos. Um certo padrão. Agora, existe uma variação de intensidade da ativação do giro frontal inferior direito, aqui, do indivíduo para indivíduo, naqueles momentos onde tornam-se conscientes os dados de que os fatos são piores do que imaginávamos. E qual é o sentido que podemos concluir em relação a isso? Nos indivíduos considerados mais otimistas, a ativação do giro frontal inferior direito, ela existe. Nos otimistas também, ou seja, a consciência do fato negativo, triste, no momento difícil, existe. No entanto, na perspectiva neuroanatômica, ela é atenuada, ou seja, é como se a pessoa não desse ouvidos às más notícias. Já os indivíduos considerados mais pessimistas, temos uma hiperativação. Ou seja, a ativação é amplificada e, consequentemente, o indivíduo tende a hipervalorizar o impacto da informação negativa. Você promove com você mesmo em seus pensamentos aquele ciclo ou círculo derrotista, autoderrotista em relação às possíveis consequências. Desastres vão acontecer. Conclusão: o grande diferencial do otimista para o pessimista não é a habilidade de valorizar o bom, mas a sua capacidade de superar e esquecer o que é ruim. Repetindo, esse otimismo racional é você ter a consciência, sim, de que eu passarei por momentos desafiadores. Estou passando pelos momentos difíceis. Perdi um emprego, dificuldade financeira. Agora, como você responderá a isso, como vimos no início do vídeo, são os fatores essenciais que refletirão na construção dessa casca, vamos dizer assim, de resiliência e possíveis perspectivas otimistas sobre o seu futuro. Não é fácil, é complexo. Entender esses fenômenos psicológicos e da neurociência, anatômicos, e como isso responde de maneira comportamental, é importantíssimo. Por isso eu tenho um convite para você. Como eu já disse no início desse vídeo, abaixo aqui tem um link, onde você clicando nele, você será direcionado a uma página falando sobre esse curso, esse mini curso que eu acabei de gravar, sobre a neurociência da resiliência e do otimismo. A ciência aplicada aos momentos difíceis. E eu tenho segurança, digo com segurança para você, que eu preparei com enorme carinho artigos científicos, estratégias cognitivas e comportamentais que podem ajudar você a enfrentar esses momentos. E não é essa questão de copo meio cheio, meio vazio, é ciência pura, tanto a teoria quanto a prática. E abordarei conceitos dessas áreas da neurociência e psicologia, o estudo dos processos emocionais, como o cérebro constrói a percepção, respostas ao estresse, essa valência que damos para acontecimentos negativos, acontecimentos positivos, a construção da personalidade em relação a esses comportamentos, isso envolvendo também a linha de pesquisa da psicologia e, é claro, a mãe aí de todas as ciências, a filosofia. Especificamente é uma escola filosófica que admiro muito, a escola estoica, que juntando isso, quero provocar você a inquietações e comportamentos envolvendo de maneira da sua cognição, processos emocionais e comportamentais. Legal? Então deixo aqui minhas redes sociais, meu canal no YouTube para você se inscrever. Não sei onde você está vendo esse vídeo, se é no meu canal, ou se é no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. O meu canal é Matheus com TH Milan Professor. Inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.
E no meu Instagram, deixarei o link aqui também na descrição do vídeo, @Mateus_Milan_Oficial. E é claro, por favor, deixe o seu comentário aqui sobre o que você pensa da resiliência e do otimismo. Se você se considera uma pessoa em grande parte dos momentos difíceis, você enfrenta, busca soluções e ferramentas, seja ferramentas sociais, ferramentas cognitivas, processos decisórios que facilitam ou diminuem o desconforto nos momentos tristes, nos momentos de frustrações. Compartilhe aqui com as outras pessoas, pois talvez elas possam estar passando por problemas que você já passou. Legal? Então, até um próximo vídeo. Tchau!